Efésios capítulo 5. Se você que está no seu lar se encontra sentado, se ponha sobre os pés, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 1. Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. Os irmãos podem se sentar, os irmãos que se encontram aqui no templo, e você que está aí também, nos seus lares. Nós queremos mandar aqui um abraço bem apertado para todos vocês que estão participando desse culto. É um prazer, você não está aqui, mas nós estamos ligados na mesma fé, no mesmo Espírito, em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, para dar início aqui a essa mensagem, a palavra do Senhor, ela vem nos ensinando que nós não devemos perder a fé. E quando nós lemos um texto como esse, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós, quando conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós herdamos essa filiação. Agora, somos filhos espirituais. Carnais, nós temos nossos pais aqui na terra que nos colocou aí. Mas nós somos agora filhos espirituais de Deus. Hoje é dia dos pais, comemoramos aí o dia dos pais. Uns foram almoçar com seus pais, outros não foram porque não tem mais a sua presença aqui na terra, Deus já fez a parte dele chamando, alguns pais aí. Mas eu ainda tenho meu pai, eu estive lá hoje com ele, e vendo aqui esta palavra, como imitadores de Deus como filhos, nós damos um título aqui, essa mensagem, nesta noite: devemos imitar a Deus. Devemos imitar a Deus. Às vezes, quando nós lemos um versículo como esse, nós paramos entre dois senhores, não é verdade? Nós estamos na carne e no espírito ao mesmo tempo. Nós estamos na carne e no espírito ao mesmo tempo. Aí, só que a Bíblia nos ensina, agora não sois carnais, sois espirituais. Agora não sois carnais, sois espirituais. E aí o título da mensagem: devemos imitar a Deus. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Obedecendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu, como há 35 anos no Evangelho, como leitor da Bíblia, como pessoas que buscam dentro da palavra, todos os dias eu leio um versículo, eu leio um capítulo, agora nós estamos fazendo aí a leitura da Bíblia, e eu fico me perguntando, qual lugar que a humanidade tem colocado a palavra de Deus? Você que está aqui me ouvindo, você que está no seu lar me ouvindo, qual lugar que você tem colocado a palavra de Deus no seu coração? Qual lugar? Ela está em primeiro, ela está em segundo ou ela está em terceiro lugar? Aqui está dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a nossa bússola, ou seja, são regimentos, que nós somos regidos por ela. Ela nos leva à obediência, ela nos leva a fazer a coisa certa. Ela nos leva a agradar o coração de Deus. Muitas vezes, irmãos, até no nosso procedimento nós percebemos isso, que nós desobedecemos a Deus como Pai, muitas vezes nos nossos procedimentos. Nós somos desobedientes a Deus. Infelizmente, aí nós dificultamos as bênçãos de Deus sobre nós. E aqui tem 3 pontos que eu coloquei para que nós possamos ver. O primeiro é justiça, o segundo é santidade e o terceiro é provenientes da justiça. Aqui nós vimos, ele quer que sejamos seus imitadores e tenhamos o caráter e sejamos semelhantes a ele. É fácil, irmãos. Você pode perguntar a qualquer pessoa espiritual ou não espiritual, que ele vai dizer, não é fácil imitar. O pastor Sebastião, ele disse que um dia o filho dele pequeno, o Vane, ele chegou e falou para ele que esse seria o espelho dele. O espelho.
Tudo que nós aprendemos quando nós nascemos, nós aprendemos com nossos pais. Nós ficamos olhando o que eles fazem e nós aprendemos. Irmãos, a palavra do Senhor também, a questão a respeito do mundo espiritual, nos ensina a fazer o mesmo que Jesus fez. O mesmo. A Bíblia diz que Jesus ele não teve dificuldades em obedecer. A Bíblia diz que Jesus não teve dificuldades em amar. A Bíblia diz que Jesus não teve dificuldades em perdoar. A Bíblia diz que Jesus não teve dificuldade em fazer justiça. O caráter de Jesus, para ser imitado dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus precisa ser obedecida. Ser cristão não é somente ser salvo da condenação eterna, tampouco ser receptor das bênçãos divinas. O verdadeiro cristão, além de ser salvo do inferno e abençoado por Deus, deve viver uma vida coerente com aquilo que afirma ser. Deve viver uma vida coerente com aquilo que ele afirma ser. Nós pregamos a justiça, precisamos viver a justiça. Nós cumprimentamos com a paz do Senhor, precisamos ter paz. Precisamos ter paz. Muitas vezes nós cumprimentamos com a paz do Senhor, mas muitas vezes, irmão, diante das condições do dia a dia, nós somos um vulcão em erupção. Está pronto a explodir lavas de fogo, por causa do dia a dia. A Bíblia vem dizendo que Deus, irmãos, Ele prova aqueles que Ele ama. Qual cristão que nesses dias de hoje não está sendo provado? Eu pergunto para você, qual cristão, pastor Luciano, que nesses dias de hoje não está sendo provado? É uma provação muito grande. E uma das provações maior que eu quero colocar para você aqui nessa noite, dentro dessa mensagem, é a obediência. Sempre nós somos dotados, irmãos, de fazer ou de obedecer o nosso ego, e não os mandamentos. Sempre nós somos dotados de obedecer o nosso ego, e não os mandamentos que o Senhor coloca para que nós possamos obedecer. Essa palavra é uma palavra tão vil, tão direcionada, que nós precisamos pensar no momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ainda entram nas lotações sem a máscara. Muitas pessoas têm agredido motoristas. Muitas pessoas têm entrado nos bancos sem a máscara. Muitas pessoas não têm obedecido, irmãos, os regimes por parte do que a palavra disse para cada um de nós. Até mesmo cristãos não aceitam as provações que o dia a dia nos leva. Por isso é que Jesus diz que conhecemos o verdadeiro cristão pelos seus frutos. Pelos verdadeiros cristãos, pelos seus frutos. Irmãos, o que eu vejo no dia a dia, não estou aqui para fazer julgamento, mas conforme que a Bíblia me diz, até mesmo muitos cristãos não sabem que árvore ele é, qual o tipo de fruto que ele está dando. Irmãos, os nossos dias se encontram difíceis na terra. Dias difíceis, a própria Bíblia disse isso. Você sabe que árvore você é, meu irmão? Você sabe que tipo de fruto você tem dado? Para poder mostrar para essa sociedade que você tem amado a Deus como Pai, que você tem imitado o verdadeiro Deus. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, Efésios 4:24. O próprio Deus está interessado em que cada um dos seus filhos tenha o seu caráter manifestado em justiça e santidade, conforme o texto aqui citado. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que nós somos a diferença na terra. A Bíblia diz, irmãos, que em meio às lutas, às dificuldades do dia a dia, em meio até à fome, na falta da saúde, o crente, o verdadeiro filho de Deus, não se lamenta a situação. Não se lamenta, não reclama. Ele só agradece. Sempre você vai encontrar no rosto de um verdadeiro filho de Deus que obedece a palavra um sorriso. Às vezes, irmãos, até meio à fome, até em meio à dificuldade. É o que a Bíblia diz. Imitar a Deus não é fácil. Imitar a Deus ou viver a realidade do Evangelho não é fácil, irmãos.
É algo que eu tenho provado isso, e você também que está caminhando no Evangelho, você está provando isso. Eu tenho 35 anos no Evangelho. Eu nunca encontrei facilidade para servir a Deus. E nunca você vai encontrar. Se você quiser servir a Deus de verdade, não vai ser fácil. Sempre você vai encontrar dificuldades. Justiça, manifestação externa, né, do caráter de Deus. O cristão é uma pessoa justa e que pratica justiça no nível de Deus e não no nível humano. A justiça humana é trapo de imundícia. Isaías 64, 6. A justiça do humano é trapos de imundícia. Vai deparar, irmãos, com a maioria dos nossos líderes do nosso país. Vai deparar com o país na situação que está. Nós vemos as nossas polícias federais encontrando malas e malas de dinheiro ilícito, dinheiro do povo, dinheiro da saúde, dinheiro de tantas áreas que nós somos dependentes no nosso Brasil. Vai deparar com a liderança do nosso país, que são pessoas estudadas. Não estou falando de pessoas indoutas à ciência, não, irmãos. Estou falando de pessoas que conhecem milhões. Pessoas morrendo, pessoas com dificuldades de viver, pessoas morrendo, pessoas vivendo em meio esgoto, a céus abertos, ratos, todo tipo de animais que causam doenças. Por quê? Por causa que não exerce a justiça de Deus. Aqui nós vemos, portanto, o cristão deve ser uma pessoa que tenha o caráter e a integridade de Deus. Essas qualidades se manifestam exteriormente no seu procedimento diante do seu semelhante. O cristão deve ser honesto, leal, fiel e deve também amar incondicional. O cristão deve amar incondicional. Aonde nós vamos encontrar esse amor? Aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Porque muitas vezes nós falamos que nós amamos, mas encontramos em dificuldade de perdoar. Eu te amo. Eu te amo. Principalmente nos seios das famílias hoje, mulheres para com seus maridos, maridos para com suas mulheres, filhos para com pais. Pai, eu te amo. Mas na hora de mostrar o amor, tem dificuldade. Na hora de perdoar, tem dificuldade. Na hora de compartilhar o amor, tem dificuldade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no finalzinho ali, no versículo 13, nós vamos encontrar lá fé, esperança e amor. Aí a Bíblia vem dizendo que a maior dessas palavras é o amor. A fé sem amor, irmãos, não resolve nada. Se você disse que você ama o seu irmão, mas se não for verdade, não adianta você amar a Deus. Não adianta. A fé sem amor não adianta. A fé não resolve nada, e muito menos a esperança. Amor é o princípio de um caráter cristão. Amor, irmãos, é a verdadeira vivência no Evangelho. Aqui ele está dizendo, o cristão deve ser honesto, leal, e deve também amar incondicional. Aonde está o amor, irmãos? A Bíblia diz que por aumentar a ciência, o amor de quase todos se esfriaria. Em meio a essa pandemia, em meio a essa situação, essa provação de fé que nós estamos vendo, o amor das pessoas, lá vai cada dia se esfriando. Para você ver, aumentou os crimes, aumentou os estelionatários, aumentou tudo enquanto é tipo de situação ruim que o nosso país já tinha, mas está aumentando cada dia mais. Mas o que a Bíblia vem dizendo para mim e para você? Aquele que é sujo, continue sujando. Mas é quem limpa, irmãos, quem é limpo, continue se limpando. Nós, como cristãos, nós temos que continuar nos limpando dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia é água, a Bíblia é sabão, a Bíblia é tudo que você pensa, ela limpa o corpo, ela limpa a alma, ela limpa o nosso interior, ela limpa o homem, ela limpa. Santidade, manifestação interna no caráter de Deus. O cristão também é uma pessoa que interiormente tem uma vida irrepreensível. A santidade não deve ser vista apenas com atitudes exteriores. Caso contrário, seríamos semelhante
aos fariseus. Seriam semelhantes aos fariseus. Ela não pode estar só aqui dentro. Ela não pode estar só aqui. O cristão precisa ser irrepreensível. E nós não podemos ter guardado dentro de nós a honestidade. Isso nós temos que transparecer para a nossa sociedade. Mostrar para eles que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Porque os fariseus, esses hipócritas, chegou até Jesus e tiveram uma discussão. Nós também somos filhos de Abraão. Jesus disse, para Deus não tem nada impossível. Pode suscitar dessas pedras alguns filhos para Abraão, sim, ou por que não? Irmãos, que tipo de filho nós temos sido nessa geração? Com qual obediência nós temos nos colocado diante de Deus? E ele está dizendo, a santidade não deve ser vista apenas com atitudes. Ela não deve ser vista apenas com atitudes exteriores. Caso contrário, seríamos como os fariseus. Tem a ver com a mudança interior que o Espírito Santo promove, tirando a mentalidade mundana e egoísta, e nos dando a mente de Cristo. As mudanças em nosso comportamento devem ser resultados da mudança interior, que acompanha o novo nascimento. Nascemos de novo, irmãos. O velho homem morreu. A caminhada para subir, precisa ser uma vida nova em Cristo Jesus. Agora nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós não podemos ter a nossa mente mais suja com os procedimentos ou os rudimentos do mundo. Nós precisamos ser, irmãos, verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aquele sangue que Jesus naquela cruz, vertendo ali o seu sangue, aquele soldado grita entre a multidão. Alguém disse, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E eles gritam lá no meio, caia sobre nós o sangue desse justo. Irmãos, a igreja do Senhor está precisando ser lavada, renovada, regenerada no sangue de Cristo, para mostrarmos para essa sociedade que a saída é o Evangelho. A saída é o Evangelho. Significa boas novas de salvação. Significa saída para qualquer tipo de situação. Pandemia, vírus invisível. Vi até no WhatsApp um dia desse, o rapaz dizendo que isso pode ser a terceira guerra mundial. Né? Todo mundo, ou toda a nação lutando contra um vírus invisível. Estão aí numa corrida desenfreada para conseguir a vacina. Mas eu sei, irmãos, que queira o homem, não queira, a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. E esses cumprimentos da palavra do Senhor pode também, nos nossos dias, ser um teste de fé para cada um de nós. Para cada um de nós. Provenientes da verdade. A mudança em nossa vida não é produzida por nós mesmos. Nenhum de nós, ser humano algum, nunca vai conseguir. Até homens, chamado pela Bíblia de homens segundo o coração de Deus, nunca consegue. Como Davi, né, nós vimos aí, pessoas que falou face a face com Deus, como Moisés, nunca consegue. O nosso caráter, irmãos, o nosso procedimento é mudado pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. A Bíblia tem poder de transformação, a Bíblia tem poder de cura. A Bíblia, irmãos, tem poder para mudar a nossa mente. Eu ouvi uma mensagem há uns 29 anos atrás, eu ouvi essa mensagem. Você não pode, não tem condições de evitar pensamento algum na sua mente. É a mesma coisa de que você não pode evitar os passarinhos de voar sobre a sua cabeça. Mas de posar sobre ela e fazer ninho, você tem condições de evitar. A mesma coisa é os pensamentos ruins que o diabo coloca em nós. Os pensamentos entram, e nós, com sabedoria da palavra de Deus, não devemos deixar que desça ao nosso coração. O pecado só é concretizado, ele só é consumado quando desce ao coração. Agora, nós lemos aqui que eu e você, nós temos a mente de Cristo. A nossa mente agora, irmãos,
É a mente de Cristo. É uma mente transformada pelo poder de Deus. Você não pode deixar que essas coisas entrem. Né? Nós estamos vendo todos os dias que nessa pandemia aí, alertas em respeito das autoridades policiais e algumas autoridades a mais, gerentes de bancos, cuidado com as pessoas que ligam pedindo você os seus dados, né? Ou dizendo que você ganhou uma certa quantia. Cuidado. Isso aí são mensagens ruins. Mensagens que vai te trazer muita dor de cabeça no futuro se você aceitar. Se você aceitar, corta logo de primeira. A palavra do Senhor vem nos ensinando isso, irmãos. Os dardos inflamados do inimigo, lançado, né, na mente do crente. Muitos pensam que devem fazer esforço para ter uma nova vida e vencer o pecado. Você nunca conseguirá. Nunca. Você nunca conseguirá. Se você não tiver a palavra de Deus no coração, como o salmista disse, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você não tiver, você não vai conseguir, meu irmão. O pecado é uma injeção letal do diabo. São bandejas que ele apresenta que faz bem aos nossos olhos, mas vai dificultar o nosso relacionamento com Deus. Se não tivermos a Bíblia no coração, vai ser difícil, né, vencer o pecado. O texto diz que devemos ser semelhantes a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. É a verdade de Deus que transformará a nossa mentalidade, consequentemente, o nosso procedimento. Esta verdade bíblica, em nós, ele disse, eu sou a verdade, João 4,6. A segunda é a palavra de Deus. Jesus também disse, a tua palavra é a verdade, João 17,17. O que eu quero dizer, ou o que a mensagem do Senhor quer dizer para nós, irmãos, nesta noite? Tudo que vem do mundo é mentira. Ah, pastor, tudo que vem do mundo é mentira. Salomão, o homem mais rico da terra. Se você for olhar em questão de luxúria e tudo que o homem queria, Salomão tinha. O homem mais rico. A Bíblia diz que não houve e não haverá homem mais rico do que esse. Sabedoria o homem tinha demais, mais de 1000 provérbios o cara escreveu. E ele chega na sua velhice diante do espelho e olha e diz, vaidade, tudo é correr atrás do vento. Tudo passa, irmãos. Aí Jesus disse, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. A palavra do Senhor no seu coração nunca vai passar. Nada vai fazer a palavra de Deus passar do seu coração, porque você tem aguardada no seu coração. Porque você sabe que neste mundo, irmãos, aqui no mundo tudo é perecível, tudo vai passar. Tudo. Tudo vai passar. Somente o mundo espiritual permanecerá. Ser semelhante a Deus é ter a mente de Cristo. Viver o princípio ou os princípios da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Uma pessoa que vive nesse nível, não somente será abençoado por Deus, mas também será canal de bênção para as outras pessoas. Está vendo o que você pode fazer para a sua família e para a sua sociedade? Mas nós temos, irmãos, infelizmente, nós temos grandes dificuldades de viver a palavra de Deus entre a nossa sociedade. Nós temos grandes dificuldades. Este é o padrão de Deus para mim e para você. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. Sabe por quê? O projeto de Deus era para salvar a humanidade, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus sacrificou, mas a igreja de Deus tem deixado a desejar. A igreja de Deus não tem sacrificado. A igreja do Senhor tem grandes dificuldades de matar a carne e viver o Espírito. A igreja de Deus está com dificuldade de fazer isso, irmãos. A Capim Branco, a cidade que nós vivemos nela, nós somos responsáveis pela sua salvação. Nós somos responsáveis. Pastor Sebastião cansa de dizer que no altar, né, que lá na Bíblia você não vai achar, mas às vezes os anjos chegou para Deus, disse, Deus, deixa nós evangelizar. Não, quem tem que evangelizar? Aqueles que são salvos lá embaixo, foram salvos. Já provaram do pecado, agora se converteu, são nova criatura em Cristo Jesus. Esses têm que evangelizar, porque o mundo vai ver a mudança. O mundo vai ver a mudança em nós, irmãos.
TSD com Deus, ou seja, tempo a sós com Deus. Crescemos na comunhão com Ele e ouvimos a sua voz através da palavra. Isto faz com que nos tornamos semelhante a Ele. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora eu vou te dizer para você, ajuda muito você vir aqui na igreja, ouvir a mensagem, você participar do culto. Mas aquele tempo, só você e Deus vai ajudar muito mais, meu irmão. Muito mais. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias e 40 noites, né? Tentado pelo diabo, ele venceu o diabo. Mas antes, o que Jesus fazia? Passava noites e mais noites no seu TSD com Deus, tempo sós com Deus, só ele e Deus. Nós temos grandes dificuldades de vencer, é por isso, irmãos. É por isso que nós temos grandes dificuldades de vencer. Porque nós temos limitado o mundo espiritual. O mundo espiritual não tem limites. Se quisermos crescer, nós temos que fazer tempo, nós temos que tirar tempo para o Senhor. Peça a Ele que o ajude a ver as áreas de sua vida que não estão corretas. Diga a Ele que você quer ser justo e santo como Ele é. Peça a Ele que coloque no seu coração fome pela sua palavra. Fome e sede pela palavra de Deus. Irmãos, eu estou vendo como que os homens, a carne está caro, está tudo caro, mas estão comendo desenfreadamente, principalmente nessa quarentena. Muitos pegou até uns quilinhos a mais, né? Mas peça a Deus, irmão, para te dar fome e sede, não de carne, nem de feijão, peça da palavra. Aí vai ajudar a igreja do Senhor na terra. Amém? Fique sobre os pés, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, estamos te adorando e bendizendo, ó Pai, o teu santo nome. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos aqui no templo, dos irmãos também que se encontram nos seus lares, que só possa abençoar grandemente, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pelos louvores, pelos dízimos, ó Pai, trago esse gasofilaço, e também queremos te agradecer por essa palavra, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça bendita e redentora do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com nós, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos aos nossos lares em paz. Amém? Na graça do Senhor.